Quero prestar uma homenagem a ela. Aqui está a BOS, Associação Brasileira de Ozonoterapia. Aí está o site, você pode entrar no site. Aí está o telefone. Eu acho que você deveria fazer um curso, são só 2 dias, é um sábado e domingo. Você vai lá, pega o seu título com a BOS, faz o seu curso lá. Eles vão te dar toda a cobertura, tem um informe consent que eles te dão. Quando você vai tratar de um paciente com ozônio, o paciente assina aquilo para não ter problema depois de nada. O paciente sabe que aquilo está em pesquisa no Brasil. Então a BOS te orienta tudo isso. Eles têm um corpo jurídico muito bom. Eles têm advogados, caso você precise, para te defender de alguma coisa. Então eu recomendo que você procure, eventualmente, a BOS para fazer um curso oficial, sábado e domingo, sobre isso. Eu acho que qualquer pessoa que fizer o curso se beneficia. Atualmente no Brasil ainda não há legislação específica regulamentando a prática de ozonoterapia. Portanto, é necessário que o médico forneça ao paciente informações detalhadas sobre a ozonoterapia e que o paciente assine um termo de consentimento informado. O que é um termo de consentimento informado? Assina aqui que eu te expliquei que isso aqui, apesar de ser seguro, apesar de não sei o quê, você tem que se comprometer comigo. Lembra lá da declaração de Helsinki? Pois é, você está baseado naquilo lá. Para a ozonoterapia antes do início das aplicações. Ele assina, acabou, não tem problema. Você mostra pelo resultado dos outros pacientes que você viu, mostra pelo um pedacinho desse material que você vai ter. Esse filme aí que mostrou o material que o Dr. César está mostrando e dos cachorrinhos vai estar aí no seu trabalho. Então você pode mostrar isso e pronto. Aí o paciente se convence e assina. Melhor ainda você dizer para ele, que eu espero que seja verdadeiro, eu faço em mim. Eu faço nos meus familiares. Pronto, está resolvido o problema. Porque aquilo que você vai passar para os outros, você tem que usar. Eu posso falar de boca cheia, porque eu uso ozônio. Então eu faço em mim, pô. Qual o problema? É usado também em alimentos, para desinfectar alimentos, é usado na água, entendeu? Isso aí, ozônio já sendo usado. Ele foi declarado como GRAS, para quem não conhece o termo, nos Estados Unidos, quando você diz que uma substância é segura, ela ganha o título de GRAS. Tá? Então, ela ganha o título de GRAS desde 1982. Ou seja, tem 20 anos, tem 30 anos que o ozônio recebeu o título de GRAS nos Estados Unidos. Ou seja, é seguro. Não tem problema nenhum. E é usado. De uma descoberta que promete destruir um inimigo microscópico mais poderoso. Os cientistas encontraram uma forma de combater a superbactéria KPC, que provocou a morte de 18 pessoas em Brasília este ano. Uma pequena ferida e Dona Maria quase perdeu a perna. Infecção, dores, mais de 1 ano com pomadas, sem sucesso. A cura só veio com um tratamento que usa gás ozônio. Ele elimina as bactérias e ajuda a cicatrização. Doía muito. Depois foi sarando de dentro para fora. Os médicos sabem que o ozônio mata bactérias desde o início do século passado. É um tratamento usado em vários países. Agora, o Hospital das Clínicas de São Paulo investigou se essa técnica funciona também com as bactérias superresistentes, que os antibióticos não conseguem destruir e que provocam mortes por infecção hospitalar. O resultado dessa pesquisa pode salvar vidas. 10 bactérias foram testadas, as amostras divididas em 3 grupos. O primeiro foi exposto ao ozônio por 5 minutos, o segundo a oxigênio. O terceiro grupo não teve nenhum tratamento. No dia seguinte, as bactérias tinham se multiplicado nos 2 últimos vidros. No que foi tratado com ozônio, nenhum sinal. O último teste foi feito com a KPC, que ganhou o apelido de superbactéria por ter se mostrado imune aos antibióticos mais potentes. A amostra que recebeu o ozônio também ficou limpa. O coordenador da pesquisa explica que as moléculas do ozônio corroem a parede externa das bactérias e elas são rapidamente destruídas. O gás pode ser usado na pele ou injetado no corpo do paciente. A próxima etapa do estudo vai investigar se a vaporização de ozônio no ambiente, um centro cirúrgico ou uma UTI, por exemplo, também elimina bactérias. O equipamento é muito barato e você usa ar ambiente como matéria-prima. Dr. Glauco. Então não tem gasto. Pode modificar completamente o cenário do controle das bactérias hospitalares de uma maneira simples, de uma maneira barata e acessível em qualquer hospital do país.
genuinamente brasileira poderá tornar-se referência no combate às superbactérias resistentes a antibióticos. Pesquisadores da Universidade de São Paulo provaram a eficiência do gás ozônio contra a bactéria KPC, que já matou quase 50 pessoas. Um ano de pesquisa, testes repetidos inúmeras vezes e uma conclusão. Em apenas 5 minutos, o ozônio é capaz de matar a superbactéria KPC, considerada a grande vilã dos casos de infecção hospitalar no país. O pesquisador da Universidade de São Paulo mostra o resultado. Nesta placa, que não foi tratada, a bactéria se reproduziu e o bolor indica a presença do micro-organismo. Agora veja a diferença. A placa que recebeu o ozônio tem a superfície lisa. O Ministério da Saúde, que centraliza o registro de infecções em todo o país, só tem levantamento até outubro deste ano. Em 6 estados e no Distrito Federal foram 329 casos de KPC, 46 mortes. Você tem uma enfermaria contaminada, que tinha um paciente que tinha uma infecção. Aí você vai limpar aquela enfermaria, aí você coloca o aparelho para ozonizar toda aquela sala. E durante 1 hora faz esse trabalho. Este é um aparelho que capta oxigênio e transforma em ozônio. A ação antibactericida do gás é conhecida há quase 100 anos e usada em vários países na cura de feridas. No Brasil, o tratamento ainda não é regulamentado. Pressões contra esse tipo de técnica existem desde o século passado. Nos anos 30, a Associação Médica Americana proibiu o uso de qualquer terapia que competisse com os medicamentos. O médico que desobedecesse a essa regra poderia ter a licença cassada. Agora, a descoberta feita por pesquisadores em São Paulo não teve patrocínio de nenhuma empresa e nem de laboratórios e coloca o Brasil numa posição de destaque na comunidade científica internacional. Para ser reconhecido, o estudo será publicado numa renomada revista de ciência, a Journal Surgery of Research. Para Givanildo, o tratamento não chegou a tempo. Ele é uma das vítimas da KPC, fez uma cirurgia no joelho num hospital de Brasília e foi infectado pela superbactéria. Dores, coceira, formigação subindo, entendeu? Na junta. Várias coisas aconteciam, febre, muita febre, não aguentava ficar em pé. 7 meses internado, a infecção atingiu perna, joelho e cotovelos. O vendedor ambulante parou de trabalhar. Se a descoberta feita pela USP chegar aos hospitais, histórias como a de Givanildo terão outro final. E uma redução de custos de 30% para a rede pública de saúde. Reduz o tempo de internação do paciente, reduz o gasto com medicamentos, né? E uma aplicação prática, porque você pode colocar ao lado do leito do paciente. Que coisa, hein? 7 meses internado. 2 dias ele estava de alta, como se fosse feito no começo. Não é nada. Coisa simples. Isso aí é banal, pô. Brincadeira. Aí você fala assim, mas como é que pode existir isso na medicina? Uma coisa que é barato, segura, eficaz. E por que não usa? Ah, meu amigo, porque lobby, poder econômico, porque isso aí acaba com todos os antibióticos. Não precisa mais de antibiótico. E aí, como é que fica? Sem contar os outros casos, vai ter influência no câncer, vai ter influência em todas as doenças degenerativas. Olha a quantidade de remédios que você vai parar de consumir na hora que você começa a trabalhar com isso. É impressionante. Então eu quero que você entenda isso, é uma frustração muito grande. E essa frustração eu estou compartilhando com vocês, porque agora você faz parte desse grupo. Tem um ditado americano que diz assim, knowledge is disturbing. Você ficar sabendo que seu sócio está te roubando, você pode falar, eu vou fingir que não sei. Não tem jeito. Querido. Na hora que você souber que seu sócio está te roubando, você vai ter que acabar a sociedade. Na hora que você souber isso, muitos de vocês não sabiam, e agora sabem, dos efeitos do ozônio, não tem jeito de você falar que não... vou fazer de conta que não. Não tem jeito de você falar de fazer de conta que não. Está aí, está óbvio. E nós estamos só no começo. Eu vou te mostrar mais, e mais, e mais, e mais. Não tem jeito de você ir para casa e falar assim, ó, eu vou fingir que não sei. Está na hora de um café. Vamos tomar café. Vamos lá para as perguntas. E aí? Pois não. Então, geralmente o pH subcutâneo é o contrário. Quando o pH do sangue que não pode passar de 7,45, o pH tissular pode estar 6 e pouco. É o contrário, ele é sempre mais baixo. Bem mais baixo. Tá bom? Obrigado. Tá. Então, quando você fala de acidose no corpo, você não está se referindo só ao sangue. É o corpo inteiro. À medida que você envelhece,
você vai se acidificando. Juventude é alcalina, velhice é ácida. O velho vai ficando ácido, entendeu? Ele vai acidificando. Um bebê recém-nascido tem um tecido mais alcalino. Pois não, Milton? É possível fazer Von-Ardenne e ozônio simultaneamente? É possível, mas eles têm finalidade diferente. Geralmente é o seguinte, se você trabalha com ozônio, você tem uma arma mais poderosa que Von-Ardenne e mais prática, porque você pode fazer uma vez por semana. O problema do Von-Ardenne, eu vou explicar aí, que é espetacular, eu tenho grande entusiasmo por ele, vocês sabem disso, só que o cara tem que se dedicar 18 dias seguidos, o médico tem que abrir a clínica no sábado, no domingo, 2 horas por dia. Você pega um executivo e fala, vai me desculpar, eu não consigo ir 18 dias no seu consultório, seguidos, 2 horas por dia, sábado, domingo. Eu vou deixar esse tratamento para depois. E acaba não fazendo, acaba fazendo só aquele que está em situação muito difícil. Agora o ozônio, o cara fala assim, eu vou te fazer um tratamento uma vez por semana. Ele vai no seu consultório, entendeu? Então a diferença é grande nisso. Ozônio... Agora, o ozônio é mais poderoso que o Von-Ardenne, respondendo a sua pergunta. O Von-Ardenne não geraria uma situação mais duradoura em termos de... Não, duradoura não. Eu acho que o ozônio também, o que ele conserta é duradouro. Quando ele conserta o mecanismo ali, é duradouro. Entendeu? E você pode continuar mantendo. Tá? Tá. Então vamos começar, que você pode focalizar nele aqui? Não, você vai fazer a resposta, né? Pergunta. Eu queria uma pergunta assim, você acha que a gente deveria tomar bicarbonato de sódio todo dia? Eu não tenho resposta para você, tá? Eu diria o seguinte, eu acho que se você perguntar assim, um paciente com câncer deveria tomar bicarbonato de sódio todo dia? Eu não tenho dúvida de responder que sim. Agora, uma pessoa ígida, eu não tenho resposta. Eu acho que não, eu não tomaria. Eu não tomaria. Entendeu? Agora, se você perguntar assim, o cara está com câncer, eu digo, deve tomar. Porque está provado que você alcalinizando a situação na presença do câncer, vocês conhecem os trabalhos dos italianos lá, conhecem? Melhor do que eu até. Os fungos e etc. Então, eu acho que o cara com câncer, sim. Um cara ígido, eu acho que não. Por exemplo, o paciente que tem cálculo renal, que muitas vezes a acidez da urina é um dos fatores importantes. Você dá água alcalina para ele, manda ele comprar água Ibirá, pô. O pH da água Ibirá é 10. A água Ibirá é mais baixa. O preço, se você ligar para a Água Mania amanhã, eles têm 40 marcas de água. A mais barata é Ibirá. E tem um pH de 10, pô, além de ter vanádio. Ou você usa um aparelho desse que você vê aqui apresentado. Hein? Excelente. É. Eu tenho também. Bom, respondi? Mas no caso você falou no caso de cálculo renal? O cálculo renal, eu acho que se você der magnésio, está resolvido o problema. Pô. Entendeu? As nanobactérias, para formar o cálculo, elas precisam de um invólucro de cálcio. O melhor bloqueador de cálcio que existe, que você sabe, é o magnésio. Ajuda. Agora, vamos conversar sobre o ozônio? O que você tem para contar para a gente? Fala. Não, só